GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS, quarta edição. Episódio 130, capítulo 10. Testes de influência. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS, quarta edição. Nesse episódio nós vamos falar aqui dos testes de influência. E aqui comigo mais uma vez está o Heitor, lá do Bar da Barda. Tudo bem, Heitor? Opa, tudo certo, Vinícius? Tudo bem por aí? Tudo tranquilo. Vamos começar com mais esse episódio. Um teste de influência é uma tentativa deliberada de assegurar uma reação positiva por parte de um NPC. Um PC com a perícia de influência apropriada sempre pode optar por substituir um teste de reação normal por um teste de influência em circunstâncias adequadas a critério do mestre. Nós vamos falar isso em breve quando falarmos de teste de reação. O personagem deve definir a perícia de influência que está usando: diplomacia, intimidação, lábia, manha, sex appeal ou trato social. Escolha com sensatez. O mestre também pode permitir que outras perícias funcionem como uma perícia de influência em determinadas situações. Por exemplo, jurisprudência ao lidar com um juiz. Depois, realize uma disputa rápida entre a perícia de influência contra a vontade do alvo. Os modificadores. Todos os modificadores pessoais de reação, embora o mestre ou a descrição da perícia possam estabelecer que alguns modificadores não se aplicam. Quaisquer modificadores específicos na descrição da perícia, -1 a -10 no caso de uma perícia de influência inapropriada a critério do mestre. O cara vai usar sex appeal num cara que responderia intimidação. Eu acho que pode dar muito errado. Se o personagem vencer, ele obtém uma reação boa por parte do NPC. Muito boa se ele usou sex appeal com qualquer outro resultado. O NPC se ofende com a tentativa desastrada de manipulá-lo. Isso causa uma reação ruim, muito ruim, se ele tentou uma intimidação enganosa. Exceção: se o personagem usou diplomacia, o mestre deve fazer outro teste de reação normal e usar o melhor resultado das duas reações. Isso faz da diplomacia uma perícia relativamente segura. Vira basicamente jogar com vantagem se você fizer um teste de diplomacia. Sim, você joga, deu ruim, aí o mestre joga de novo o teste de reação normal, né? Se o alvo for indomável, o personagem perde automaticamente, a menos que ele tenha empatia. Empatia com animais, empatia com plantas ou empatia com espíritos, conforme a situação. Tentativas de intimidação contra alvos com a vantagem fleuma também fracassam automaticamente. Por outro lado, o personagem vence automaticamente. Nenhum teste é necessário. Alvos com a desvantagem mentalidade de escravo. Eu acho que também pode dar uns bônus, assim, por exemplo, se o NPC lá tem luxúria e você usa sex appeal, então eu acho que deve dar algum tipo de vantagem, né? Olha, um personagem ele pode usar a perícia propaganda para manipular a mídia e a perícia psicologia para outros tratos psicológicos. Trata-se de um teste de influência. Aplica os modificadores de reação da causa em vez de seus próprios modificadores e usa a média das vantagens de um grupo-alvo na disputa rápida. Então você está usando aí coisas que nós vimos recentemente em vários lugares do mundo, né? Pessoas inescrupulosas usando propaganda para propagar suas vontades e descrições do mundo. É isso aí, gente. GURPS é um reflexo da realidade. Pro bem e pro mal, né? Eu acho que esse aí é um episódio curtinho, né, Heitor? Será que está curto demais? Bom, a gente pode falar um pouquinho sobre como influenciar os PCs, né? Como é que você influenciaria os PCs? Olha, os testes de influência eles foram criados para permitir que os PCs afetassem as reações dos NPCs. Né? Só que por outro lado, o mestre ele não deve fazer testes de influência para os próprios NPCs e dizer para os jogadores como reagir. A maioria dos jogadores forma a sua própria opinião sobre o NPC com base na descrição que foi dada pelo mestre. Então, ninguém gosta de ouvir que deve interpretar uma boa reação diante de um NPC que ele não gosta ou de que ele não confia. Mas isso não significa que os personagens do mestre, né, os NPCs, não possam influenciar também os personagens dos jogadores, os PCs. Então, quando o NPC obtém sucesso num teste de influência contra um PC, o mestre deve aplicar a margem de vitória do NPC como um bônus ou uma penalidade, dependendo da situação, nos testes que o jogador faz para lidar com esse NPC. Então, por exemplo, se uma belíssima espiã vencer a vontade do PC por 3 usando sex appeal, o herói pode sofrer uma penalidade de -3 nos testes de autocontrole para sua luxúria e -3 na perícia de detecção de mentiras em situações nas quais a espiã esteja envolvida. Então, assim, é uma questão de criatividade mesmo, tipo, para poder liberar um pouco mais o mestre, para poder ser uma via de mão dupla. Exatamente, né? Ele tem que poder influenciar os PCs também. Porque você pensa o seguinte, eu tive um exemplo disso lá na campanha de Damocles, com o personagem lá do Nilson, que tava sem dar muitos spoilers, né?
aquele certo mercador que tinha algumas vantagens e características bem especiais para influenciá-lo para sair de sua zona de conforto e viajar numa viagem maluca com muita possibilidade, teoricamente, de ganhar dinheiro. E foi muito engraçado. Eu lembro dos comentários que teve no episódio, no YouTube e coisas, as pessoas falando, cara, foi muito engraçado o Grubachan conversando com o mercador. É porque foi muito deslavado, né? Uhum. Muito na cara que tinha alguma coisa errada. Pois é. Mas aí você lembra, né? Aquele personagem lá tinha certas vantagens específicas que faziam sentido ele ter aqueles bônus gigantescos. Exato. Né? E aí que nem o livro sugere, para de ser uma coisa onde o mestre vai dizer pro jogador, você não chegou pro Nilson e falou, Nilson, então, você acha que ele é muito confiável na real. Você adiciona no teste de percepção que ele vai ter, de detecção de mentiras, teste de, sei lá, tipo uma intuição da vida pro cara sacar que tem alguma coisa muito errada, você coloca um modificador correspondente com quão efetivo é aquele cara em fazer o que ele tá fazendo. No caso de Damocles, a gente viu o que aconteceu. Exatamente. Mas no final até que o Nilson se deu bem, né? Então, pessoal, estamos terminando aqui hoje mais esse episódio do Heroes do GURPS 4ª edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando, pode nos apadrinhar em picpay.me/rpgnext ou em padrim.com.br/rpgnext. Você sabia que o RPG Next também tem um fórum? Se você procurar lá na página do RPG Next, www.rpgnext.com.br, tem um link lá para o nosso fórum. Você pode mandar dúvidas, mandar sugestões e interagir com a gente. Dê uma olhada lá. Então, eu acho que hoje vamos terminar por aqui e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.